Olá, olá, muito bom começarmos aqui mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Primeiramente, boa noite aos nossos alunos e professores que estão aqui conosco ao vivo, participando dessa aula. Ela é gravada toda quarta-feira às 20 horas. Se você, inclusive, tem interesse de participar da aula ao vivo, aí você pode entrar em contato conosco nas nossas redes sociais, estão aqui embaixo. Pode mandar uma mensagem inbox ali no Face ou no Insta. Se você já está ali no WhatsApp, você recebe os grupos nossos de WhatsApp, você recebe o link para participar previamente, né? E aí você participa da gravação dessa aula, ou assistindo, ou lendo, ou participando, aí vai depender de como você deseja ter essa sua participação. Nós estamos começando um novo, aliás, um bom dia para você que está na estreia desse vídeo às 8h55. A gente adianta um pouquinho, a gente colocava às 9h, adianta um pouquinho para dar tempo de você participar da escola bíblica e aí depois participar da nossa celebração, do nosso culto da manhã. Mas estamos aqui começando um novo trimestre. Nosso trimestre é meio bagunçadinho, né? A gente não começa no meio do mês, mas aqui são 13 lições que nós trabalhamos com temas diferentes, né? Então, nós temos nesse trimestre um novo tema que é a Igreja de Cristo, e nós vamos falar sobre a sua natureza e missão. E vamos usar aí uma série de textos variados da Bíblia, em especial ali do Novo Testamento, para entender a natureza da Igreja do Senhor e a missão de Cristo também. Pastor Salomão, pode falar. Só lembrando, pastor, o senhor avisar o pessoal que eles vão estar vendo a fachada sendo feita, mas nós estamos lá no fundo participando da IBD e do culto, tá? Então, só Muito bem reforçando lembrado. isso. Muito bem lembrado. A gente vai falar isso em várias programações nossas que são transmitidas. Você que participa conosco presencialmente ou quer nos fazer a primeira visita aqui na Vila Matilde, né, Igreja Batista de Vila Matilde, já pega aí o endereço, Rua José Mascarenhas, 1789, Vila Matilde, São Paulo. Nós estamos com a nossa fachada em reforma, então você vai entrar lá, você vai achar que não foi, mas não está funcionando, né? Não, nós temos ali várias dependências dentro da propriedade da igreja, então a gente está agora funcionando todo o culto, as celebrações, a maior classe que a gente tem ali, que é a classe dos adultos, ali na área do salão de festas, então estamos reunidos ali confortavelmente, e também tem classe para todas as outras faixas etárias. Então, os adultos, aí é o pessoal de mais de 35 até os 110 anos, a gente tem um aluno de 100 anos, tá? Nós temos um aluno de 100 anos. Então, a gente está acima de 111, nós vamos pensar se a gente vai receber, mas até 110 a gente está recebendo tranquilamente, presencialmente, tá bom? Ah, mas também tem aí a classe dos jovens, dos adolescentes, a classe das crianças, e aí é dividido pela faixa etária das crianças, né? Então, tá lá funcionando plenamente todos os domingos a partir das 9 horas da manhã, tá bom? Olha nas redes sociais para você ver os outros horários também das outras programações. Muito bem. O pessoal fica mandando sinal aqui, eu não entendo comunicação. É para mim? Classe dos surdos. Oh, muito obrigado. Então é assim, pastor. Nós temos a nossa classe dos surdos, certo? O pastor estava fazendo sinal, não estava entendendo. É a classe em Libras, né? O pastor Solovi ministra aula aos nossos surdos e nós temos ali a irmã Gardênia e outras irmãs nos ajudando na interpretação. Então, também se você tem aí algum amigo que quer aprender a palavra de Deus, algum parente seu que é surdo, conhece a linguagem de sinais, a linguagem brasileira de sinais, nós temos a nossa classe da Escola Bíblica dos Surdos também. Muito bem lembrado, pastor. Obrigado. Mais à frente a gente vai estudar, inclusive, uma forma de colocar a linguagem de sinais na escola bíblica, tá? Por enquanto a gente só não colocou por questão mesmo de disponibilidade de intérpretes em relação ao horário e também a tecnologia. A gente ainda está estudando um pouquinho sobre isso daí, tá bom? Mas mais à frente a gente vai ter com certeza. Bom, vamos lá, vamos lá. Sem mais delongas, nós terminamos na semana passada o Evangelho de João em 13 lições, também foi algo maravilhoso de se trabalhar, e nós vimos o ministério de Cristo, toda
a sua ação, não só no seu nascimento, mas muito antes, inclusive, do nascimento de Jesus, que é o que aborda o capítulo 1. E uma vez que nós vimos o ministério de Cristo, nós agora estudamos a continuidade desse ministério em dois aspectos. Primeiro, no corpo de Cristo, a gente vai entender mais à frente em várias aulas ali, porque a igreja é chamada de o corpo de Cristo, mas também a continuidade desse ministério no que Jesus fala ali no capítulo 14 do Evangelho de João, que é o ministério do Espírito Santo. E isso se dá através da igreja de Jesus, da igreja de Cristo. E nós hoje, nesse trimestre, nós temos então esse objetivo. E hoje nós vamos falar sobre a origem da igreja. E aí eu quero trazer aqui os nossos alunos para participação. Você também que está aí nos acompanhando, pode colocar nos comentários aqui embaixo o que, que você entende sobre essa pergunta, que é: o que vem à sua mente quando você ouve a palavra igreja? Então, me diga aí, alguns alunos, abre o seu microfone e me diga aí o que vem à sua mente quando você escuta a palavra igreja. Pode falar. Não precisa ser educado não, gente, só abre e fala. Uma das coisas que a gente aprende na Bíblia é que a igreja é o corpo de Cristo e ela é formado por vários membros. Ah, esses membros não são a igreja, mas formam a igreja para juntos adorarem a Deus. Tudo bem. Então vem muita palavra na sua cabeça, pastor Salovia, quando fala igreja. Muitas palavras. Quem mais? Uma comunidade de fé. Comunidade de fé. Muito bem. Quem mais? Mais alguém? Quando fala a palavra igreja, o que, que vem na sua cabeça? Mais ninguém? O corpo de Cristo, né? É o Corpo de lugar onde Cristo. se reúne para adorar o Senhor. A gente adora em qualquer lugar, não é? Mas lá é um lugar especial, onde há união, sentimos o amor. Muito bem, muito bem. Então tá aí, tá aí. Você também pode colocar aqui nos comentários. É claro que esse povo aqui da Escola Bíblica, ele é todo um povo experimentado, né? O pessoal que está participando conosco aqui já é um pessoal que já conhece o que a gente vai tratar ao longo do trimestre, a gente vai só aprimorando um pouquinho mais. Mas, geralmente, quando se escuta, né, fala igreja, algumas pessoas vão pensar primeiramente, numa instituição. A primeira instituição que surge na história com esse nome é a chamada Igreja Universal, ou você conhece como Igreja Católica. Se eu falar igreja na Europa, por exemplo, a maioria vai pensar, não todos, mas a maioria vai pensar na Igreja Católica. Se você estiver na Inglaterra, no Reino Unido, eles vão pensar na Igreja Anglicana. Se você ah, falar ali no mundo árabe, aí eles também vão pensar mais numa figura da Igreja Católica. No Brasil, se você falar igreja, ele vai pensar num predinho, quem sabe, né? Um predinho assim com um telhadinho meio triangular com uma cruz em cima, uma criança, você pede para uma criança, desenha para mim uma igreja, ou a gente até fala uma igrejinha. A pessoa vai desenhar aí, a criança vai desenhar uma casinha com uma cruz em cima, que é normalmente como se retrata. Mas você está vendo que, para quem já conhece a igreja na Bíblia, o conceito é diferente. Ninguém aqui falou de um prédio, né? Ninguém aqui falou de uma construção. Já falaram de outras afirmações, outras informações que a Bíblia nos dá. E isso é importante, a gente tem que entender ali sobre essa questão. Quando a gente fala sobre a origem da igreja, que vem à sua mente? É uma pergunta mais provocativa. O que você conhece sobre a história da igreja? Você viu que eu dei ali duas informações sobre duas instituições históricas que são tidas como igrejas. Então, igreja católica, igreja anglicana, você vai ter a igreja batista, a igreja metodista, presbiteriana e assim por diante. Então, você vai ter estas instituições, mas quando eu falo sobre a origem da igreja, qual que é teu conhecimento? E é sobre isso que a gente vai tratar hoje. E nisso são três palavras-chave que você tem que ter em mente. Primeiro, mensagem. O segundo, formação. E o terceiro, perseverança. Então, a origem da igreja se dá nestas três palavrinhas ali, serão as três palavras-chave
da nossa lição de hoje. Mensagem, formação e perseverança. Sem mais delongas, vamos aqui entender qual é a mensagem que dá origem à igreja, ou a igreja se baseia em qual mensagem. E essa palavra ela é bem conhecida do mundo ocidental, né, que é o evangelho. A mensagem pela qual a igreja se forma é a mensagem do evangelho. Aí você pode até pensar, beleza, eu já ouvi isso em algum lugar, fala-se muito isso, você tá da metade do mundo para cá, né, que seria da Europa para cá, você vai ouvir falar alguma coisa, quem sabe, sobre evangelho. Hoje em dia, hoje, até em comunidades pela internet, em bolhas da internet, o pessoal fala, leva a palavra de tal coisa, ou de tal, eu já vi, leva a palavra desse jogo de videogame. Então o pessoal pega um vocabulário que é usado pelos cristãos, levar a palavra, levar a mensagem, levar o evangelho, e aí ele traz ali, ele coloca, olha, eu gosto muito de tal jogo, leva a palavra desse jogo, gosto muito de tal comida, de tal região do Brasil, de tal país, e aí usa-se agora de uma maneira muito comum. Mas você sabe o que significa evangelho? Significa boa notícia, é uma palavrinha grega. E na sua tradução a gente não traduziu, a gente simplesmente foi chamado de transliteração, né? Foi mudando o jeitinho que se falava, e aí hoje a gente no Brasil, em português, se fala evangelho, mas a tradução é boa notícia, ou boas notícias, também pode ser no plural. Por isso que é nos dado na Bíblia, por exemplo, Marcos, que escreve o Evangelho de Marcos, coloca ali o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o princípio das boas notícias de Jesus. E deixa eu te dizer, o Evangelho de Cristo, ele se resume em uma frase curta, que ao mesmo tempo é um conceito extremamente amplo. A mensagem do Evangelho de Jesus, numa frase curta, que é, inclusive, observada ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, é chegado-vos o reino de Deus, ou o reino dos céus chegou. Mateus, ele coloca dessa forma, o reino dos céus chegou a vocês, ou, como Marcos vai colocar, é chegado-vos o reino de Deus. Essa é a grande mensagem do Evangelho, esse é o resumo do que é o Evangelho. Agora a pergunta é, como o reino do céu chegou para você? E aí é que dá-se a origem à igreja de Jesus, a mensagem, porque o que eu vou falar com você para os nossos alunos aqui ao vivo nesta noite, para os alunos aí que estão acompanhando durante a semana, ou no domingo, na manhã, o que eu vou falar com você agora, nesse momento, é o princípio do evangelho, o começo do evangelho. E a partir desse princípio se dá, inclusive, o começo da igreja, que é como o reino dos céus chegou a mim. Como então eu agora posso fazer parte do reino de Deus? Aí até você que está no mundo ocidental, um mundo que ouviu falar de Cristo, foi cristianizado, por exemplo, pode pensar, ué, mas eu não faço parte do reino de Deus? Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Vamos aqui, eu vou pedir a um dos alunos que leia para mim do versículo 36 ao 40. Atos 2, do 36 ao 40. E aí, se você achou, já pode abrir o seu microfone e fazer a leitura. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos
e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Perfeito. O que que você está vendo aí? Depois eu recomendo que você leia Atos capítulo 2. Uma coisa interessante, inclusive, nós estamos fazendo uma série de mensagens no livro de Atos. Estamos agora no capítulo de número 20. Esse domingo, a gente começa no domingo à noite, agora o capítulo de número 21. Então, inclusive, dá para você, se quiser se aprofundar e quer ter um apoio na reflexão dos textos, tem a nossa série. Você vai achar ali a série de Atos agindo pelo poder do Espírito Santo, a playlist que está com essas mensagens. Bem, o texto aqui vai nos apontar o final da mensagem, do discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa que havia em Israel uma vez por ano, acontecia 50 dias após a Páscoa, 50 dias depois da Páscoa. E durante essa festa, a cidade de Jerusalém, ela estava cheia, essa festa tinha que ser realizada em Jerusalém, e vinha judeu de toda a parte do mundo daquela época. Então, de boa parte da Europa ali, então tinha judeu na Espanha, tinha judeu em Roma, tinha judeu na Grécia, na Ásia Menor, na Capadócia, toda essa área aí era conhecida, hoje é chamada de Turquia, tinha judeu na Síria, no Egito, tinha judeu na Pérsia também, então ali o que hoje a gente conhece como Irã, como Paquistão, fazia ali, tinha também judeus nesta região, e esse povo veio de tudo quanto é parte do mundo para celebrar essa festa. Naquele momento, durante a festa, os apóstolos, os discípulos, eles ficam cheios do Espírito Santo, é derramado sobre eles o Espírito Santo, e eles começam a pregar a mensagem do Evangelho em todas as línguas de todas as pessoas que estavam lá. Uma coisa interessante é entender isso. Ué, mas não era tudo judeu? Todos eles não falavam o hebraico, que é a língua do judeu? Os judeus que eram nascidos em outras regiões, eles eram judeus porque eram filhos de mulheres judias, ah, eles, na maioria, falavam a língua da sua terra natal. Então, um judeu nascido em Roma falava latim, um judeu nascido na Pérsia falava o persa, na Grécia o grego e o egípcio, e você já entendeu onde a gente quer chegar. Eles sabiam hebraico? Sim, e eles aprendiam nas sinagogas espalhadas ao redor do mundo. Mas a linguagem do coração é, por exemplo, se você quiser falar com grande impacto, eu hoje sei falar ali um inglês já num nível intermediário para o avançado. Então eu consigo entender uma pregação em inglês. Mas se você quer impactar o meu coração, você vai pregar em português, que é a linguagem que eu vou entender todas as expressões. Se você ainda for um brasileiro pregando, estiver ali ouvindo, você ainda vai falar num português, num contexto do Brasil, né? Então, eu vou entender tudo direitinho. É isso que a gente chama, os nossos missionários, inclusive, chamam de a língua do coração. E ali, a mensagem do evangelho foi pregada em todas as línguas para que todos entendessem, os que estavam ali em Jerusalém. E durante este momento, Pedro começa a explicar àquelas pessoas o que estava acontecendo. E o que você leu a partir do versículo 36 é literalmente a conclusão. E a conclusão do sermão de Pedro é esta frase. Então, portanto, quando ele está dizendo portanto, é porque ele está encerrando tudo que ele falou lá atrás. Não dá tempo da gente trabalhar todo o sermão do apóstolo Pedro hoje. Então, fica para você aí poder ler, pelo menos aí, nos versículos, capítulo 2, né? A partir ali do versículo 14, você vai entender todo o contexto dessa passagem. Ele diz, portanto, fique certo, Israel, que este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Primeira base sobre o Evangelho, sobre o princípio do Evangelho. Existe um só Senhor. Existe um só Deus.
E este Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Oh, peraí, mas ficou confuso, pastor. Você falou que existe um só Deus, e você fala que existe um só Senhor, e esse é o Cristo, é o Filho de Deus. Aí é o conceito de trindade. Um único Deus que existe em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, você vai ver isso aqui na Igreja de Cristo constantemente, tá? Então, você vai ver a gente falando do Espírito Santo, a gente falando do Deus, o Pai, falando de Jesus, o Cristo, o Filho, constantemente falando de um único Deus, tá bom? Este é o Senhor, este é o Cristo. E por que que isso é importante? Por que que isso é a base do Evangelho? Porque é Ele e é para Ele em que nós vamos nos voltar. O contrário do Evangelho é justamente a separação. Nós fomos separados de Cristo, nós fomos separados de Deus por conta dos nossos pecados. Então, primeiro de tudo, eu tenho que crer que existe um Deus e que eu hoje estou separado dele. E Pedro, ele vai responder a uma pergunta. Quando eles descobrem que Jesus é aquele que foi prometido para dar a salvação a Israel, isso é o conceito de o Cristo ou o Messias. Cristo é uma palavra grega, Messias é uma palavra hebraica, mas os dois significam a mesma coisa, o escolhido, o ungido. Ele foi escolhido para trazer a salvação a Israel. E Pedro está dizendo a eles: o Messias que vocês tanto esperavam, o Cristo que vocês tanto esperavam, ele veio. Esse Cristo é Jesus. E aí eles ficam desesperados. Porque foram poucos os discípulos de Jesus comparado com a multidão de judeus. Quando você lê o capítulo 1, você vê que tem ali 120 discípulos reunidos numa casa. Quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer que eram ali cerca de 500 discípulos ao todo, porque Jesus havia aparecido para 500 pessoas ali, 500 dos seus discípulos. Então era mais ou menos este o número que nós tínhamos de discípulos nesse momento aqui de Atos 2. Não é, apesar de parecer um número grande, não é muita gente comparada à multidão de gente que havia em Israel e à multidão de gente, de judeus que conheciam sobre o Messias. E vem esse grande impacto para eles. Então, o Messias veio, o Messias morreu, o Messias ressuscitou, o Messias subiu ao céu, e agora? E a gente? Esse é o desespero. Por isso que eles dizem no versículo 17, que faremos, irmãos? E aí, o apóstolo Pedro dá a base, o princípio do evangelho. Ele diz, olha, Cristo é o Senhor. Você agora que entende que Jesus é o Cristo, que ele é Senhor, que ele é Deus, então arrependa-se. Esse é o primeiro aspecto sobre a mensagem que dá a base para a igreja do Senhor, para a igreja de Cristo. É o arrependimento. Eu entendo que ele é Deus e que eu não estou seguindo o caminho dele. Não seguir o caminho, não obedecer, é o que a Bíblia coloca como pecado. Ou até o conceito sobre pecado, quando é colocado na Bíblia, é errar o alvo. Meu alvo é seguir a Cristo, meu alvo é seguir a Deus. Quando eu não faço, eu peco. Esse é o conceito. E aí ele diz, arrependa-se do caminho que você está seguindo. Você estava indo numa direção, é a direção errada, então agora você tem que primeiro conscientizar-se. Opa, eu estou na direção errada. E aí agora ele vai indicar. E ele vai dizer ali, seja cada um de vocês batizado em nome de Jesus Cristo. Essa expressão que ele está dando aqui, seja batizado, é entregue-se a Jesus Cristo. Arrependa-se do seu pecado, mas não adianta só se arrepender. Você agora entendeu que você está no caminho errado? Você não está fazendo aquilo que agrada a Deus? Agora, siga o caminho do Senhor, ou seja, entregue sua vida a Jesus. O ser batizado em nome de Jesus, que era dado pelo apóstolo Pedro, era o sentido, a gente vai falar sobre o sentido literal, mas
O simbolismo é eu entregar a minha vida a Cristo. A partir de hoje, eu declaro que este Jesus é o meu Senhor, que este Deus é o meu Senhor, é Ele que vai guiar a minha vida. E aí ele dá o terceiro ponto, para perdão dos seus pecados. O perdão dos pecados, ele não vem pelas suas atitudes. Ele não vem pela sua capacidade de fazer o bem, de contrabalancear os seus pecados. Isso não faz nem sentido. Você não consegue anular uma mentira contando a verdade. Não, você simplesmente tomou uma consequência. Agora você está falando a verdade porque você já contou a mentira. Isso não anulou o que você fez. Você simplesmente trouxe à tona o que você fez de errado, mas não cancelou. Você não perdeu a multa porque você pagou. Você pagou a multa, mas você foi multado. Você não cancelou a ofensa, você xingou alguém, você ofendeu alguém, agora você pediu desculpa para aquela pessoa. Aquela ofensa já foi feita. Não tem como você recolher. O único jeito de você não ter pecado, você cancelar o pecado, seria você voltando no tempo e impedindo você mesmo de fazer aquela ação. Isso não dá, né? Então, não tem como você, pelo seu próprio esforço, conseguir a redenção, o perdão dos seus pecados. Você pecou contra alguém. E esse contra alguém, não estou falando agora do teu irmão que você ofendeu, da tua mãe, daquela pessoa que você ofendeu na rua, do seu patrão, do seu funcionário, não estou falando desse. O pecado, em primeiro lugar, é contra Deus. E o pecado, ele só pode ser cancelado, anulado, se ele for perdoado. E o perdão por ninguém é conquistado, senão não é perdão. Então, por exemplo, tá lá a briga do marido e da esposa. De repente, o marido entende que ele fez errado. Ele vai chegar para a esposa e vai pedir perdão para ela. Alguns maridos acham que podem comprar o perdão da esposa. E aí ele vai lá e dá um presente para a esposa. Sem pedir o pedido de perdão. Simplesmente dá o presente para a esposa. A esposa pode até aceitar o presente, mas ela vai guardar aquilo ali que o marido fez, ó, e na hora certa vai jogar na cara dele. Porque não houve o perdão. Perdão não é comprado. Se você comprou o perdão, você só trocou. É uma relação de troca, aí não é perdão. Perdão é dado. E o perdão foi dado através de Jesus. É isso que o apóstolo Pedro está falando. Se você se arrepende, se você entende que Jesus é o Cristo, se você entende porque ele morreu na cruz para pagar pelos seus pecados e para que Deus então pudesse dar os seus pecados, se você entende que esse Jesus ressuscitou, você foi perdoado. Então, aí está nos dado mais um terceiro ponto aqui, o perdão. O quarto que Pedro está dizendo é: e receberão o dom do Espírito Santo. Todo aquele que é salvo em Jesus, todo aquele que aceitou aceitou a Jesus Cristo em sua vida, ele recebe, o Espírito Santo vem morar nele. O próprio Deus, através do Espírito Santo, faz morada na vida dele. Pedro está dizendo isso porque eles estavam vendo a ação do Espírito Santo em cada um dos discípulos e apóstolos que estavam ali naquele momento. Então, quando a gente observa isso, essa é a mensagem que dá a base para a igreja. A igreja de Jesus, ela é formada em cima desta mensagem. É só essa? Não, essa aqui é só o princípio. Esse daqui, como a gente está falando de origem, então essa é a mensagem que dá origem à igreja de Cristo. Bom, vamos então entender agora a formação da igreja, ou a constituição da igreja. Antes da gente avançar, alguns dos alunos querem fazer algum comentário aqui? Não? Então vamos avançar. Primeiro de tudo, quando a igreja de Jesus se formou? Alguns vão colocar, eu entendo que foi aqui.
Atos capítulo 2. Alguns vão dizer, eu acho que pode ter sido um pouco antes, Atos capítulo 1, João capítulo 21, ou algo do tipo. Quando a gente fala sobre a origem, a gente tem que falar de duas origens, uma origem histórica e uma origem espiritual. Porque a igreja de Jesus se origina em Jesus. Então veja, por exemplo, Mateus capítulo 16, versículo 18. Abra aí sua Bíblia, Mateus 16, 18. Diz assim, que é uma fala do próprio Jesus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-la. E aí, quando você lê o texto, alguns comentaristas cometeram esse erro, alguns intérpretes da Bíblia cometeram esse erro, falando, a igreja de Jesus teve origem em Pedro, porque Jesus está conversando com ele, dizendo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O nome Pedro, ele significa rocha, significa pedra. Jesus está fazendo um jogo de palavras aqui. Você é pedra, ele está dizendo. Pedro, o nome dele é Simão. Simão, você é rocha, você é pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E aí a pessoa vai dizer, então, a igreja começou através de Pedro. Não, porque ele está usando um pronome possessivo na sequência. Edificarei a minha igreja. Quem edificou a igreja foi Jesus. Aonde é a origem da igreja de Cristo? Em Cristo. Então, é ele que dá início à sua igreja. Mas e essa história de Pedro? Pedro, ele é tido como o primeiro líder da igreja. Aqui, justamente em Atos, capítulo de número 2, essa liderança de Pedro, ela vai se prolongar aí até pelo menos o capítulo 6. Depois ela já é passada a outros discípulos. Mas Paulo explica isso. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios 2, do 19 ao 21. E aí a gente vai entender aonde que Jesus construiu a base da sua igreja. Efésios capítulo 2, 19 ao 21 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Então, ele vai dizer, a sustentação da igreja é em Cristo. Ele é a pedra angular, ou a pedra de esquina, que é a que sustentava, por exemplo, todo o arco romano. Tem outras interpretações ali para pedra angular, mas uma das mais conhecidas é aquele famoso arco romano, que era um arco de várias pedras, e a pedra que encaixava no meio é o que dava sustentação para que o arco não caísse, certo? Então essa é uma das interpretações que Paulo está dando. Ele é, de fato, aquilo que sustenta, aquele que, a partir dele, a igreja é formada. Mas ele escolheu os apóstolos para dar a fundamentação. E é sobre isso que Jesus está dizendo ali a respeito de Pedro, posteriormente dos outros apóstolos. A igreja, inclusive, um dos nomes que é dado à igreja de Cristo é a igreja apostólica. Apostólica porque foi formada no fundamento dos apóstolos. Nós temos ali as palavras de Jesus a partir dos 4 evangelhos, mas daí para frente são os apóstolos de Cristo trazendo toda a formação, toda a base da igreja. Por que ele fala profetas? Porque são os profetas do Antigo Testamento. São eles que dão a fundamentação para a vinda do Messias. Então, são os apóstolos, aqueles que são enviados por Cristo, os profetas, aqueles que predizeram a vinda de Cristo e que trouxeram o conceito justamente dessa palavrinha Cristo, ou do Messias. Então, essa é a formação
espiritual. A igreja se forma em Jesus. Agora vamos colocar a formação histórica. Eu vou pedir a um dos alunos que lê para mim o versículo 41 e 42 de Atos 2. Atos 2, versículos 41 e 42. Vamos olhar a constituição histórica da igreja. Os Pode que, ler. assim, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Muito bom, muito obrigado. Nós temos agora aqui a formação histórica. Em que sentido? Alguns poderiam dizer, não, mas eu entendo que a Igreja de Cristo, ela foi formada já logo depois que Cristo ascendeu aos céus, isso aí, então, é Atos capítulo 1, os discípulos ali já estão formando, já são a igreja formada. Por que que muitos vão definir que é a partir do capítulo 2 que é a formação? Porque a partir do capítulo 2 você vê o derramamento do Espírito, especificamente ali a partir do versículo 14. Então, muitos vão colocar que a igreja de Cristo formada, ela começa a sua primeira formação aqui no versículo 41. É aqui, tá, gente? Não precisa ser preciso e exato, mas é nesse período aqui, é aí no período de Pentecostes, tá? Nos 50 dias após a Páscoa. E aqui você tem um aspecto fundamental da formação da igreja. O pastor Salovi falou, a igreja de Cristo, ela é a reunião das pessoas regeneradas, salvas em Cristo Jesus, e batizadas. Quando você abre lá, por exemplo, nós somos da Igreja Batista de Vila Matilde. Os batistas brasileiros têm na sua declaração doutrinária o que é uma igreja local. Então, uma igreja que se reúne em um local, em uma região. E ele coloca aqui, para nós, uma igreja batista, uma igreja local, é uma igreja, é uma congregação de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Profissão de fé, a comunicação da sua fé. E aí você vai ter aqui justamente essa afirmação no versículo 41. Quem foi acrescido à igreja? Aqueles que foram batizados. Vamos falar aí rapidamente dos dois conceitos sobre o batismo. O batismo, ele é a confissão pública de fé, por isso que é chamado de profissão de fé. Quem é batizado publicamente diante da igreja. Então, não é um negócio secreto, não é numa câmara oculta, por mais que às vezes seja numa igreja perseguida. Não, uma igreja perseguida não pode batizar em praça pública, senão vai ser todo mundo preso. Sim, mas aquela pessoa é batizada diante da igreja. Pode ser que seja uma igreja numa casa, num quarto, tem ali 5 pessoas, aquela pessoa é batizada por um dos membros da igreja e naquela casa. Foi público. Público não quer dizer do grande público. Público quer dizer diante da igreja. Então, ele é batizado diante da igreja dizendo, agora eu tenho a minha fé em Jesus Cristo. Esse é o primeiro sentido do batismo. O outro sentido é o que o apóstolo Paulo diz, nós fomos sepultados com Jesus no batismo. O sentido espiritual do batismo é a morte para o mundo e a ressurreição, a vida para Cristo. Então é justamente esse mergulho, por isso que o batista, ele batiza por imersão, a palavra batismo significa mergulho. Então, é o mergulho nas águas, a morte para o mundo e a vida para Cristo. Como se ele já estivesse ressuscitado, vivendo já uma nova vida em Jesus Cristo. Só através dessa postura é que você pode ser aceito na igreja, ou você é ingressado na igreja. Essa é a nossa compreensão a partir não só do livro de Atos, mas de vários outros textos, como, por exemplo, a carta aos Efésios, a carta aos Coríntios, assim por diante. Tá? Então, você tem aqui esta formação, e eu já disse que nós tínhamos ali cerca de 500 discípulos nesse período, antes aqui do versículo 41. Se fizermos esta matemática muito simples, nós temos agora uma igreja sendo formada de 3.500 pessoas, certo?
e é uma igreja que tinha sua atividade comum, por isso que ele vai dizer, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. Então não foi um movimento, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, não é um movimento de eu levanto a minha faixa, nem tinha isso aí lá naquela época, mas eu levanto a minha faixa, eu faço parte do movimento, eu agora sou o que distribui o panfletinho. Não, eles são o corpo de Cristo, família de Deus. E uma coisa que você tem que ter em mente, eles não tinham um salão, um local que era deles, igual hoje você tem as igrejas têm a sua placa, nós temos ali o nosso endereço, onde a gente se reúne, outras igrejas têm a sua placa, seu endereço, onde eles se reúnem. Eles não tinham isso, eles se reuniam nas casas, então, cada um aí, um pequeno grupo para cada casa, eles se reuniam no pátio do templo. O pátio do templo era a igreja. O templo se tornou igreja? Não, de maneira alguma. O templo era onde os judeus cultuavam, faziam seus sacrifícios e tudo mais. Como eles queriam um local de concentração, onde eles poderiam ensinar um número maior de pessoas, eles se reuniam no pátio do templo. Tinham 2 pátios, inclusive, o templo, bem grandes, onde eles se reuniam. Se você vai avançando no livro de Atos, você vai ver que eles se reuniam na beira de rios, se reuniam em escolas, inclusive uma escola de filosofia, se reuniram algumas vezes em algumas sinagogas, depois eles eram expulsos de lá, mas se reuniam na casa de algumas pessoas, como foi, por exemplo, com Lídia, a igreja de Filipos foi formada, né, na casa de Lídia, ou na casa de Filemon, por isso a carta de Paulo, a Filemon, e a carta de Filemon é a igreja de Colossos, dos Colossenses, então você entendeu, né? Aí a igreja está, então, formada de maneira espiritual e de maneira local. Aqui, gente, é o que você vai ouvir algumas vezes a gente falar, essa é uma expressão que é usada na teologia, que é a igreja primitiva. São as primeiras igrejas. A igreja em Jerusalém é a primeira igreja, mas depois você já vai ver uma igreja sendo formada em Antioquia, você já vai ver uma igreja sendo formada na região da Síria, você vai ver uma igreja sendo formada em Cesareia, que é uma cidade romana portuária ali da região de Israel. Você vai ver igrejas sendo formadas aí já mais à frente, na região da Galácia, ali são pelo menos 4 igrejas na região da Galácia, que são formadas ali, e assim por diante. Então, você vai ver estas igrejas locais, mas todas elas, todas as igrejas do Novo Testamento, são chamadas de a igreja primitiva, que é uma igreja na qual a gente se baseia hoje para formação das igrejas locais, as igrejas do século XXI, as nossas igrejas aqui, certo? Muito bem. Observamos um pouquinho sobre a formação e constituição da igreja. A gente vai falar sobre outros conceitos ao longo das próximas aulas, tá? Não vamos ficar só nesta aula, porque a gente fala sobre origem, fala sobre constituição e formação, a gente também tem que falar sobre os conceitos. A gente vai ter 13 lições, 12 lições aqui à frente para falar sobre isso, tá bom? Antes da gente avançar para o último aspecto, a última palavrinha-chave aqui, alguns alunos querem fazer algum complemento, alguma afirmação ou alguma dúvida? Não? Então vamos avançar. Muito bem. Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários aqui. Se for algo mais simples, a gente responde nos próprios comentários mesmo. Se for algo um pouquinho mais complexo, a gente responde na próxima aula, tá bom? Então, pode aí deixar a sua dúvida, até mesmo se você, já estão na aula 3, mas eu tenho uma dúvida na aula 1, pode colocar que o YouTube notifica a gente, olha, tem um comentário, tem uma pergunta lá, a gente vai lá e responde, tá bom? Bom, muito bem. Vamos aqui então observar a terceira palavra sobre a origem da igreja, que é a perseverança ou a dedicação da igreja. E você vai entender o porquê essa palavrinha. Vou pedir a um dos alunos que leia para mim novamente o versículo 42, mas leia até o 47. Atos 2, do 42 ao 47. Quem achou pode ler. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos,
e a comunhão ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens e distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Muito bem. Se você ler numa versão mais antiga, o versículo 42 vai colocar: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Na versão que nós lemos aqui, é a Nova Versão Internacional, NVI, ele diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O que a gente tem que entender sobre a origem da igreja? Qual era a atividade da igreja naquele período? Então, nós entendemos como ela foi formada, mas como ela continuou, como ela prosseguiu, no que eles se dedicavam, no que eles eram constantes, perseverantes, contínuos, qual que era a rotina deles. Isso diz muito sobre a origem deles também. Então, quando você vai estudar, por exemplo, a origem dos povos, sejam os povos africanos, os povos asiáticos, os povos europeus ou indo-europeus, que é toda essa grande região ali de formação de povos, quais eram os hábitos? Você entende a origem desses povos de acordo com os hábitos deles. O que eles faziam diariamente. Tanto que a gente, para estudar os povos antigos, a gente não vai buscar só livros, até porque dificilmente você vai achar livros daquela época, né, falando de 3.000, 4, 5.000 anos atrás, você vai achar uma ou outra literatura, uma grande pesquisa arqueológica, a gente até já encontrou alguma coisa assim, mas a gente vai olhar objetos do dia a dia. Então, é reunido ali louça que se acha, vasos, talheres, potes, roupas, tipos diferentes de roupas, inclusive tecidos, panos, o que se acha na arqueologia. E não é diferente quando a gente olha para a igreja. Qual era o hábito, qual era o tempo de dedicação da igreja para a gente entender, então, a sua formação? E ele diz aqui, olha, a dedicação deles era ao ensino dos apóstolos. Essa é a primeira, aqui são divididos em duas palavras. A dedicação deles era ao ensino e à comunhão. Muito bem, então vamos entender. O ensino dos apóstolos, lembre-se, nesse primeiro período em que está sendo aqui, Atos 2:42, não tem ainda nada escrito do Novo Testamento. Não tem os evangelhos. Nesse tempo histórico, nós estamos falando de 50 dias depois da Páscoa, tá bom? Mais ou menos aí, então, uns 10 dias, porque Jesus, ele permaneceu com os discípulos após a sua ressurreição, 40 dias. Então, 10 dias depois da ascensão de Jesus, então não tinha escrito nenhum dos 4 evangelhos, não tinha escrito nenhuma das cartas. O primeiro registro de carta que é escrito fica ali entre Gálatas e Tiago. São as primeiras cartas que são escritas. E olha, a gente está falando de cartas escritas ali a partir do capítulo 15 de Atos. Tá bom? A primeira literatura escrita do Novo Testamento é só lá perto do capítulo de número 15, tá bom? Aliás, entre o capítulo 11 e 15, por aí. Tá mais ou menos nessa faixa. E você, então, tem o quê? Os apóstolos ensinando a base do Antigo Testamento, que ensina sobre toda a trajetória do povo de Israel, o povo escolhido, mas escolhido para abençoar as nações, e essa bênção viria através do Messias. E agora, então, quem é o Messias? Então, o que os profetas disseram desde Moisés, lembra que Jesus explicou aos 2 discípulos no caminho de Emaús,
desde Moisés até os profetas, então Moisés, e aí ele vai para Isaías, vai para Miqueias, vai para Jeremias e assim por diante. Vai para, por exemplo, o apóstolo Pedro vai citar o profeta Joel ali na pregação dele, e assim por diante. Então, vários. Isso mais os ensinamentos que eles aprenderam de Jesus. Essa era a doutrina, esses eram os ensinos dos apóstolos, que logo depois foi compilado nas cartas que eles escreveram, e também outros discípulos, como Tiago e Judas, que são os irmãos de Jesus aqui. Eles não são dos 12 apóstolos, não. Muito bem. Eles estavam ali se dedicando, perseverando. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Por que que a gente estuda a origem da igreja de Cristo, a igreja primitiva? Porque é com base nela que nós existimos hoje. Porque Deus escolheu que sua igreja fosse formada dessa forma, e a gente está agora estudando literalmente o ensino dos apóstolos. A gente está lendo agora exatamente isso. A igreja de Cristo, ela só funciona se for através do aprofundamento, do estudo contínuo, profundo da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Não tem uma igreja perseverante, uma igreja que continua sem dedicação ao estudo e ao ensino da palavra. A igreja já atravessou 2000 anos de história. A igreja foi perseguida durante cerca de 360, 370 anos, ali, tentando se eliminar toda ela, e ela não foi eliminada. Ela, depois desse período, tentou ser desvirtuada, e na sua doutrina, e ela não foi. Hoje, a igreja ela é perseguida em mais de 50 países. Você está achando que ser cristão, você pode ser aonde você quiser, do jeito que você quiser? Não, não. Mais de 50 países, e dentre esses 50 países, muitos deles, se você for chamado ali como um cristão, você é ali daquele país, você é um nativo daquela nação, e se você declarar que você é cristão, você irá preso, será preso ou até será executado. E mesmo assim, mesmo nestes países, aonde cristãos são executados por serem declarados cristãos, a igreja de Cristo continua crescendo. E a igreja continuará crescendo se continuar se dedicando à palavra. A igreja, ela mingua. A igreja, ela vai diminuindo, ela vai se enfraquecendo se ela não se dedica a entender. E o porquê disso? Por que é tão importante eu estudar a origem da igreja? Porque a nossa identidade como um cristão, a nossa identidade como seguidor de Cristo, como um discípulo, ela vem a partir da igreja. Você está percebendo que aqui é plural, eles se dedicavam. Se você buscar uma formação individual, eu vou estudar a Bíblia sozinho, eu vou estudar por mim mesmo, eu vou ser autodidata, eu não preciso da igreja. Você não terá a real formação que Cristo quer ter na sua vida, no seu coração. Foi Cristo que formou a igreja, por isso que a gente está estudando a origem, para você entender isso de vez. É desejo do Senhor que a igreja dele exista, permaneça e que o evangelho cresça através da igreja e não fora dela. A formação, a identidade do cristão, a identidade do seguidor de Cristo, ela se dá a partir da igreja de Cristo. Então, por isso é fundamental. Agora, olha a outra dedicação. Se uma vez eles estão se dedicando ao ensino, ensino é teoria. Ensino é o que a gente está fazendo agora. E eu vou te dizer uma coisa. Nós estamos aprendendo sobre o Evangelho, nós estamos aprendendo sobre a Igreja de Cristo, nós estamos aprendendo sobre o amor de Deus. Se você aprender tudo isso, você está aí sentadinho na tua cadeira, anotando, tô aqui, eu tô anotando tudo, pastor. Tô aqui, tô aprendendo, agora eu sei datas, sei nomes, sei regiões, sei tudo de cor. Se você não coloca em prática, você não sabe nada. Você ouviu falar sobre, você adquiriu um monte de informações, mas aprendizado no ensino dos apóstolos,
na palavra de Deus é prática. Por isso que qual é a segunda palavra que nos é dada? Eles se dedicavam à comunhão. A comunhão é a continuidade, é a prática do ensino dos apóstolos, é a prática do ensino de Jesus, é a prática dos profetas do Antigo Testamento, é a prática da palavra de Deus. Isso é a comunhão. A palavra comunhão significa ter tudo em comum. Então, a base da teologia cristã, a base da fé em Cristo é: nós temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Uma unidade. Apesar de sermos diversos, apesar de sermos diferentes, não somos uniformes, mas somos uma unidade. Uniformidade não é unidade, são coisas diferentes. Então, nós temos as diferentes, bom, já somos aí homens e mulheres, mas também somos idosos, meia-idade, crianças, adolescentes, jovens, então você tem aí uma grande diversidade, somos culturas diferentes, línguas diferentes, povos diferentes, etnias diferentes, mas temos o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Espírito Santo habitando em todos nós. E isso aqui é já um momento para entender, olha, isso tudo você já tem em comum. Isso tudo você e outra pessoa tem. Nós estamos aqui com os nossos alunos, todos os alunos estão conosco. Declararam a sua fé em Jesus Cristo, todos nós temos isso em comum. Agora, como que eles mostravam que eles tinham isso em comum? Aí vem outras duas palavrinhas. Ele vai dizer, olha, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. A comunhão se dava através de duas formas, o partir do pão e as orações. Então, se você achava que partir do pão e as orações eram coisas diferentes de comunhão, não é não. Está dentro da comunhão. Porque eu não estou falando só da fé, eu estou falando da prática. Então, o que é isso? Olha, eu tenho a mesma família agora. Então, o irmão Miguel está aqui conosco na aula. Eu e o irmão Miguel não temos nenhum parentesco, não que a gente saiba, né, irmão Miguel? Pelo menos, quem sabe aí um dia a gente conversando vai descobrir, teu avô era primo do meu primo, a gente acaba achando aí. Recentemente aconteceu isso lá na igreja, descobriram um parentesco lá, uma distância grande também. Mas, não, a gente não tem isso em comum, porém nós somos uma família. A família não é no sangue, mas a família é do espírito. Então, nós somos irmãos em Cristo, temos o mesmo pai. Irmão Miguel e eu temos o mesmo pai. Irmã Enedina também. Pastor Salovi, apesar de ser meu pai, ele e eu temos o mesmo pai. Minha mãe está aqui também, irmã Emilson também, apesar de ser minha mãe, o pai dela é meu avô, mas eu e ela temos o mesmo pai, é um pai espiritual, que é Deus. Deus é o nosso pai. Isso nos faz irmãos em Cristo. Família. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa, você que é a tua família, você que ama a tua família, mas você que ama, você não é família boa, tá? Família boa. Família que, assim, olha, nós estamos brigando, nós temos dificuldade, nós somos diferentes, a gente discorda, mas ninguém vai passar, desculpa a expressão, ninguém vai passar perrengue, ninguém vai passar dificuldade aqui. Eu brigo com a minha irmã, mas se a minha irmã precisar de mim, eu tô aqui. Esse tipo de família boa, tá? Então, vamos pensar, vamos agarrar nesse conceito aqui. Se teu irmão tá passando fome, tá com dificuldade, você tem um pão aí, ó, tem 2 pães. Você não vai dar outro pão pro teu irmão? Pra tua família? Se é teu pai, se é tua mãe. Pô, mas eu tenho um pão só. Você não vai dividir o pão? Um pedacinho pra você, um pedacinho pra mim? Se é teu filho ainda, quem sabe é capaz, bom, dependendo, você é capaz de você dar o pão inteiro, né? Ou pelo menos você pega um pedacinho menor e dá um pedaço maior para ele. Família, família.
É isso que eles estão falando, é isso que é o ter em comum. Se você está precisando, o que é meu é teu. A gente tem que ter muito consciência sobre isso, porque aqui não é um tipo de sistema de governo político, tá? Porque tem muita gente que pega esse texto e faz esse tipo de uso. Não, é aquele que se preocupa com a necessidade do outro. A tua necessidade é a minha necessidade. É isso que ele está dizendo. Teu filho está precisando de roupa, é como se o meu filho tivesse precisando de roupa. Então, eu vou comprar uma roupa para teu filho. Você não consegue comprar? Eu vou comprar uma roupa para teu filho. Eu vou vestir teu filho. Sabe? O ser humano sabe fazer isso. Infelizmente é muito deturpado, mas sabe fazer isso. A gente fez isso com o Rio Grande do Sul. O brasileiro fez isso. Você auxiliou o Rio Grande do Sul, você vestiu o filho de muita gente. Você tinha um colchão extra, você pegou e mandou esse colchão, um cobertor, um travesseiro. Você mandou recurso, você pegou. O seu recurso, o seu dinheiro, você tem em comum com alguém que você ajudou no Rio Grande do Sul, que você pegou o seu dinheiro, deu parte do seu dinheiro para ajudar. Você agora está em comum. Entendeu o conceito? Só que isso eles viviam constantemente. É assim, cara, como é que tá o meu irmão? Família boa, que vai bater, chegar na casa do pai, e aí, pai, tá tudo bem aí? Mãe, sabe como aquela mãe, assim, que de filho recém-casado? E aí, como é que tá a geladeira? Minha sogra compartilha ali, no começo do casamento dela, as dificuldades que eles tiveram, e aí a mãe dela fazia uma marmitinha ali com uns enlatados ali, né? Um milho, uma ervilha, aquela salsichinha em lata, tudo. Pegava assim, botava dentro, sem a minha sogra ver, ela botava dentro do fusquinha, ali, do meu sogro, da minha sogra, aí ia embora, chegava lá, tava lá. É isso. É se preocupar, eles tinham a tua necessidade e a minha necessidade. Então, quando ele está falando de ter em comum, era nesse sentido. Há uma ampliação nisso, porque olha que interessante, o texto que a gente leu, ele vai dizer, olha, eles mantinham tudo, eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Aí você fala, não, então, é isso, né? Então, eles começavam a morar um na casa do outro, é isso? Não é isso, não. Tá? Você tem que entender o contexto da passagem para entender o que eles estão falando. Eles tinham propriedades, você tem propriedades aí, certo? Propriedades que muitas vezes você não usa, que é a propriedade sobressalente, ele não está vendendo a casa onde ele mora, porque senão ele se tornava um necessitado. Mas vou dar um exemplo, mais à frente você vai ver aqui um cara chamado Barnabé, ali no capítulo de número 4. Esse cara chamado Barnabé, lá no finalzinho, ele tinha um terreno em Chipre, ele estava morando em Jerusalém. Ele era natural de Chipre, ele nasceu na ilha de Chipre que existe até hoje, é um país hoje em dia. Ele tinha um terreno lá. Não é igual você hoje consegue botar alguém para alugar aqui, liga, manda e-mail, manda WhatsApp para alguém administrar lá e o cara transfere o dinheiro. Não, gente, a gente está falando de 2000 anos atrás. Se você não está lá para cuidar da tua terra e você não é podre de rico, e não era o caso da maioria dos discípulos aqui, você não tinha produção naquela terra. Barnabé tinha um terreno lá em Chipre. O que ele faz? Ele vende o terreno. Fala, não preciso desse terreno. Tem gente aqui precisando. Ele vende esse terreno e ele traz para os apóstolos para que pudesse ser cuidado. E é isso que ele está dizendo aqui no capítulo 2, que a gente viu. Eles vendiam suas propriedades e bens e distribuíam. Porque ele falou, olha, cara, o que eu vou fazer com essa terra? Tem um irmão meu precisando. Eu não tenho como dar um recurso agora para ele. Mas olha, eu consigo fazer um jeito de virar um recurso aqui para ajudar ele. Você já não lidou? Pode ser que na sua casa, na sua família tenha sido assim, e pode ser que você conheça gente assim. Você já não viu gente dentro da família que tinha uma necessidade, surgiu uma enfermidade,
e o plano, ou não tem plano de saúde, ou o plano de saúde não cobre, e aí a família é tio que vende um carro, é gente que faz hora extra, é a mãe que faz hora extra, é o irmão que arranja um segundo emprego, para juntar recurso para suprir essa necessidade, para pagar a cirurgia, para fazer aquele tratamento. Você já não viu gente fazendo isso? Isso é a igreja de Jesus. Isso era esse povo. A necessidade do meu irmão é a minha, então eu vou dar um jeito de suprir a necessidade do meu irmão. O outro aspecto em comum não era só a necessidade tangível, visível, é também a espiritual, que era o quê? O que eles tinham em comum? As orações. O que está afligindo o teu coração aí? O que está te preocupando? O que está te angustiando? O que você está pedindo a Deus para ele agir, para ele tratar? Me fala que eu vou orar junto, porque a tua angústia é a minha angústia, a tua preocupação é a minha preocupação. Recentemente, a netinha da nossa madrinha de casamento, que tem aí uma idade muito próxima da minha caçula, da Sara, e é uma família que é amiga da família da minha esposa há muitos anos, desde criança, no caso da minha esposa, e há muitos anos já na família da minha sogra. Então, a netinha dela foi ali diagnosticada com um problema muito severo no intestino, a gente estava muito preocupado. A, a minha madrinha de casamento compartilhou o pedido de oração com a minha sogra compartilhou o pedido comigo, eu imediatamente entrei em contato com a minha madrinha, com o genro dela, com a filha dela, dizendo: olha, nós estamos orando, mandei para a nossa igreja, estar orando, porque a preocupação dela passou a ser a minha preocupação. A dor da Fernanda, que é a mãe dessa pequena, da Bia, passou a ser a minha dor, inclusive porque eu sou pai, e eu sou pai de meninas pequenas, de crianças, então eu imagino a dor, dói em mim. E é justamente sobre isso que ele está falando. Eles se dedicavam na comunhão, a angústia, a dor, o choro, a oração, o clamor do outro é o meu clamor. Por isso a gente tem culto de quinta-feira, para compartilhar isso. E o contrário também, porque a Bia, essa menina pela qual nós estávamos orando, foi curada. Então a alegria da mãe foi a nossa alegria. Então, as dores e as alegrias, sabe como é que isso é maravilhoso? Sabe por quê? Quando hoje as pessoas se alegram porque são abençoadas por Deus, porque têm sucesso, você sabe qual é o contrário disso? A inveja. Ela é destrutiva. Por que que ele recebeu isso e eu não? Isso é inveja. Agora, quando eu me alegro, igual, por exemplo, vamos pegar as Olimpíadas que acabou agora. Olhando aqui, ó, os irmãos estão aqui conosco, conheço um pouquinho deles, assim, o perfil, eu tenho quase certeza que nenhum deles queria estar no lugar da Rebeca lá, recebendo a medalha dela, ginástica olímpica. Ah, mas que inveja, queria ser eu dando essas piruetas, pulando em cima daquele trampolim. Não, a gente estava, uhul, medalha é nossa, alegria é nossa, a maioria dos brasileiros. Eu acho que 90% dos brasileiros estavam vibrando com cada medalha. Entendeu como a gente consegue compreender o conceito? E é isso a igreja de Cristo. Abençoou o filho dele passou, glória a Deus. É como se fosse meu filho passando. O irmão conseguiu emprego, é como se eu tivesse conseguido a promoção, a cura, seja lá o que for. Isso era a comunhão daquele tempo, e a gente estuda isso para a gente entender como temos que viver hoje. Então, quando a gente fala sobre a dedicação da igreja, a gente está falando sobre estes aspectos. Isso foi dando continuidade à igreja, porque o versículo 47 diz que eles louvavam a Deus, eles tinham a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Daquele número de 3.500, ó, foi aumentando, foi passando, até perder a conta. E continua hoje. Deixa eu perguntar aqui, trazer os nossos alunos para a conversa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
Que tipo de perigo corre um cristão que não está vinculado a uma igreja, que ele é o chamado desigrejado? Qual que é o perigo que essa pessoa corre quando está fora da igreja? E já aproveito e já emendo numa segunda aqui, ó. Que conselho você daria a esta pessoa que está afastado da igreja? Pensa, não preciso da igreja de Cristo. Eu posso viver aqui minha vida, eu sigo a Cristo, mas eu posso viver aqui do jeito que eu bem entender. Irmã Nilce, levantou a mão, pode dizer aí. O perigo é o perigo do esfriamento. E eu diria para essa pessoa: procure uma comunidade onde você possa exercer os ministérios que o Senhor tenha para você. Se você não está numa comunidade, numa igreja, você esfria. O Espírito Santo pode ser extinto. Esses são os perigos. Pastor Salvi, pode falar. Quando você é um desigrejado, você perde o privilégio de servir o seu irmão. Porque a igreja é para servir. A igreja não é para ser servido. Então, quando você vai à igreja, você tem que ir em busca de quem eu vou servir nesse próximo domingo. Isso vai aumentar o amor cristão, isso vai aumentar a bênção, mas também você perde a bênção de estar compartilhando e ter um grande exército sustentando você em oração. Se a oração de um justo pode muito em seu efeito, imagina a oração de uma igreja, a força que ela tem de estar intercedendo por você. Então você perde essa força, mas também você perde a força de ser sustentado. A sustentação dentro da igreja, ela é o tempo todo. Um olha para o outro, percebe que ele está meio desanimado, encosta nele, o que está acontecendo, meu irmão? E ele compartilha e naquele mesmo momento ele recebe uma palavra de apoio, de encorajamento, de ânimo para que ele saia daquela situação que ele está vivendo. A igreja é para um fortalecimento mútuo, quando os membros dela sabem o seu papel. Então, você que está fora, não perca mais tempo. Volte, mas volte para servir. Talvez você tenha saído porque você sempre esperou ser servido e de uma certa maneira você não teve isso, mas quem serve sempre acaba sendo servido, né? Eu tive uma experiência muito gostosa há 2 domingos atrás. Uma irmã sabe que eu sou diabético e ela disse: vou fazer um bolo sem açúcar. E aí ela me disse: olha, pastor, hoje eu fiz um bolo. Mas sabe qual foi a minha surpresa? Depois, sem eu saber, ela procurou a minha esposa e disse: leva esses 3 pedaços para o pastor Salovi e para o pastor Salovi Júnior, para eles comerem amanhã. E quando chegou no café da manhã, eu vi o bolo lá e falei: ué, o que esse bolo está fazendo aqui? A irmã pediu para trazer para você tomar nesse café. Então são coisas assim simples, mas você vê o carinho e a preocupação de todos com todos. E isso é bênção que você tem quando você faz parte de uma igreja. Alguém mais? Vamos. Irmão Miguel, tem que abrir o microfone, se o irmão quiser falar alguma coisa. Não tá indo, não? Às vezes é meio ruim de apertar. Tá bom, deixa. Depois aí, bom, o irmão Miguel eu sei que vai estar conosco no domingo, aí o irmão vai ter chance de falar. Mas, querido, você pode ser um que nos acompanha pela internet, e nos acompanha de longe, quem sabe, né? Hoje a gente tem esses recursos, né? Eu me sinto parte da igreja porque eu acompanho pela internet. Vou te dizer, é bom, mas não é suficiente. Porque pela internet você vai aprender muita coisa, de fato vai. Isso é importante, isso é bom que você faça. Mas você não vai poder colocar em prática. E não só na sua casa, não só na sua família, com seus vizinhos, mas com aqueles que têm tudo em comum com você, que é a mesma fé,
o mesmo batismo, o mesmo Cristo, o mesmo Espírito Santo. Essa é a oportunidade que você tem de colocar em prática, viver em família de Cristo. Então, se você não está aqui em São Paulo, não está aqui na Zona Leste, não tem como fazer parte da igreja de Vila Matilde presencialmente. Então, procura uma igreja próxima. Nossa Convenção Batista Brasileira mesmo tem igrejas espalhadas no Brasil inteiro. Então, ore a Deus, peça para Ele te indicar uma comunidade de fé para você fazer parte. Conseguiu, irmão Miguel? Pode falar. Pastor, consegui agora. A mão fica ressecada e depois o celular não reconhece os comandos. Fica ruim de apertar. Então, irmão Miguel, a pergunta que eu fiz aqui é que conselho o irmão daria a uma pessoa que não está na igreja hoje, que está desigrejado? Então, o que o irmão diria a esta pessoa? Eu conheço um crente batista desigrejado e de vez em quando eu tenho oportunidade, eu troco umas ideias com ele. Eu concordo com tudo que os irmãos falaram aí. Esse é o caminho, o apoio mútuo, né? Porque quando você não tem comunhão, você não tem comunhão. Você nem sabe o que está acontecendo, não tem nem... Você pode fazer ideia, mas você não está participando, você não sabe, né? Olha, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu sou fechado com todo esse pensamento aí, sabe? Porque hoje em dia, isso é um pensamento meio conservador, né? Um pensamento mais original, é um pensamento assim, mas esse pensamento é o que passou no teste dos milênios. De fato. Esse pensamento é o pensamento que, se Jesus Cristo não voltar logo, daqui a 1000 anos, ele continua de pé e continua sendo a base do cristianismo. Quer dizer, é o Cristo, a salvação é só por intermédio de Jesus Cristo, e essa é a prática cristã. Tudo isso aí, né? A prática cristã, o apoio mútuo, a beneficência, quem pode mais ajuda o que pode menos, essas coisas assim. Seria assim uma amostra da vida mais ou menos no paraíso, porque diz que a vida no paraíso é quando a pessoa não tem falta de nada, né? Perfeito. Mas aí, se a gente começar a praticar isso numa comunidade maior, já ninguém vai ter falta de nada. Perfeito. Perfeito. É isso, irmão Miguel. Muito bom. Mas vai ficar doente ainda, viu? Sim. Doença a gente não tem controle. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, gostei muito do que o irmão colocou. Primeiro, passou no teste do tempo. Então, se você tem alguma dúvida, não sei se é isso mesmo. Há 2000 anos é assim. E a igreja está aí. Passou no teste do tempo. Passou, e como o irmão Miguel colocou aí, se Cristo não voltar nesses próximos 1000 anos, a igreja permanecerá assim. Então, está aprovada no teste do tempo, se você tinha alguma dúvida. Mas eu também gostei quando o irmão colocou, a igreja de Cristo é o estágio do céu. Não é perfeito. Assim como o estagiário está aprendendo, né? Nós ainda assim somos pecadores, tá? Então você vai ver, eu não vou ver pecado na igreja, vai. Nenhum irmão vai falhar comigo, vai também. Nós ainda experimentamos do pecado, infelizmente, mas estamos ensaiando para aquilo que nós vamos experimentar no céu. E aí lá não tem pecado. Lá não tem o corpo corrompido, lá não tem doença, não tem morte, lá é perfeito. Mas vou deixar esse convite final. Vem fazer esse estágio, vem experimentar um pouco do que você vai viver eternamente no céu. Começa agora. Já vai ver o que é bom agora, para você ter a alegria de dizer, nossa, imagine lá, se tá bom aqui, imagine lá no céu. Queridos, obrigado pela participação de todos. Muito bom ter essa aula aí inicial com os nossos alunos, com você aí participando pela internet também. Fique ligado, a gente vai criar uma playlist para as próximas aulas, mas você está aqui na Vila Matilde, você está aqui na Zona Leste,
está aqui em São Paulo, vem adorar a Deus conosco, vem participar da programação da igreja. Mesmo na reforma, a gente continua em funcionamento em todos os horários normais, com espaço disponível para todo mundo de maneira confortável e agradável, tá bom? Nesse friozinho foi bom, juntou o povo lá, né, que aí até lá dentro estava mais quentinho, né? Então, e no calor lá tem ventilador, tem tudo também, então tá pronto para qualquer clima. A gente só espera você conosco. Deus os abençoe. Bom início de semana, já que você está acompanhando aí no domingo. Aos nossos alunos que estão aqui ao vivo na quarta-feira. Deus os abençoe. Até amanhã no culto de oração. Obrigada. Então, Uma benção. Obrigada. Uma grande bênção, fica com Deus. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite.